do Senhor, meu Jesus. Tem crente pentecostal aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastor dessa casa, da sua esposa, de todos os obreiros que apoiam. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. E lógico, né, a minha amiga que me convidou, né? Minha amiga que é top, prega muito. Muito obrigado, amo sua vida, viu? Ainda vamos viajar muito. Vou levar ela comigo, viu, pastor Marcelo? Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Delfôncio. Meu Deus, pregar pé desse homem. Falei para ele se ele não queria trocar comigo. Glória a Deus. E louvar a Deus por essa casa. Gente, que presença de Deus, né? Eu cheguei na porta, eu senti algo diferente nessa casa. E ouvindo os testemunhos, verdadeiramente, aqui é o lugar do milagre. Se precisa de milagre, vem para cá, porque aqui Deus opera. Aqui não é história de caronchinha, não. Igual o povo diz por aí, aqui é milagre de verdade. Igreja que tem milagre é porque ora. É porque tem vida no altar e Deus se manifesta. A gente ora e o poder de Deus manifesta através de nós. E eu louvo a Deus por estar aqui essa tarde. É porque eu não quero que você tire que esse óculos feio. É que eu estou trocando e aí ele está muito feinho. Aí eu vou esperar e depois você pode tirar muita, viu, para mim postar e marcar a igreja. Quem encontrou 2 Samuel capítulo 6... apenas o versículo 14, para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de éfode, de linho. E assim subindo, levava Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som da trombeta. Feche seus olhos. Sei que já foi orado por mim, mas vamos orar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer e te glorificar por essa tarde. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença, por tudo que tu já fizeste aqui e ainda vai fazer. Continua conosco, é o que eu te peço nessa tarde, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Sem te dando glória, tu vai me ajudar? Vamos pregar junto? Oh, glória. Eu disse já para a cantora ali que nós vamos pregar. Quando eu cansar, tu pega o microfone e a gente prega, viu? E quem já me viu pregando aqui sabe que quando eu tomo água, você faz o quê? Tem alguns que ainda se lembram. Glória a Deus. Esse texto que foi escolhido é um texto muito conhecido, mas que nos ensina ensinamentos poderosos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Entendemos que sem essa presença não dá para caminhar. O próprio Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. E ele dá ênfase nesse texto e a gente entende que não é só sobre a pessoa de Jesus, mas sobre a presença de Jesus estar conosco. É bem verdade que quando Jesus está assuntando ao céu, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador para estar convosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus que habita em nós porque somos o templo do Senhor. Quando nós lemos esse texto de 2 Samuel, nós encontramos uma história de boa intenção no início. Porque nós vamos ver um homem que é segundo o coração de Deus, que Deus escolheu com um propósito na terra. A gente vai observar, voltando na história, de quando Saul foi levantado como rei. Quem é que escolhe? Algumas pessoas chegam a dizer que é o povo que escolhe Saul. Não. O povo sentiu o desejo e Deus confirmou e levantou Saul como rei. Só que a Bíblia diz que quando Saul sai do propósito de Deus, Deus escolhe Davi, um homem segundo ao seu coração. Quando Deus está enviando Samuel na casa de Jessé, e Samuel está meio com medo, temeroso por causa de Saul, ele está dizendo, olha, você está aí temente, querendo ainda Saul, mas eu já tenho o meu escolhido. E é bem verdade que quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que quando passa os 7 filhos de Jessé, aí ele pergunta se tem mais um. Ele diz, olha, tem um lá no campo. Aí ele diz, olha, manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta nessa mesa. E quando Davi chega, a Bíblia diz que Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi.
E a Bíblia é específica em dizer que desde aquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Eu fico pensando que se Davi já matava urso, se Davi já matava leão antes do Espírito de Deus se apoderar dele, depois que o Espírito de Deus se apodera dele, a vida dele se torna totalmente diferente. Porque agora ele não é simplesmente só direcionado, ele é conduzido totalmente pelo próprio Espírito de Deus. É bem verdade que quando Saul, o Espírito de Deus se afastava de Saul e vinha o espírito maligno, mandava-se chamar Davi para tocar. E Davi tocava. Não era por causa do instrumento que o espírito maligno saía, mas era por causa da presença de Deus que habitava sobre a vida de Davi, que o espírito maligno se afastava. Agora observe que o escolhido de Deus vai ser levantado como rei de Israel. Saul passa 40 anos reinando e não traz a presença de Deus, não traz a arca de volta que foi roubada. Mas a primeira coisa que Davi faz quando ele se torna rei de Israel, reconhecido, ele sente o desejo ardente no seu coração, pastor Marcelo, de trazer de volta a presença de Deus. E sabe uma coisa que me faz entender? Quando a presença de Deus se torna o centro do ambiente, do lugar, da nossa casa, da nossa vida, tudo que estava morto passa a viver. Aonde não tinha alegria, passa a ter alegria. O que era triste, passa a ser alegre. Aquilo que não tinha mais, sonhos que estavam mortos, passam a ser restaurados. Só que a gente precisa entender que a primeira intenção de Davi em trazer a arca, a intenção era boa, mas a forma como ele estava trazendo que era errada. Não é que a intenção de Davi não era boa, ele está querendo trazer. Ele só não consultou a Deus a forma certa como deveria trazer. E o texto vai dizer que a primeira vez que ele está trazendo a arca, aí acontece o grande acidente. Uza morre por tocar na arca, porque está trazendo em carro de boi. Aí o texto diz que Davi fica muito entristecido, e eles deixam a arca na casa de Obed-edom. O texto é específico em dizer que durante 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom. 3 meses foi o suficiente, pastor Edelfôncio, para Deus mudar a história de Obed-edom. 3 meses. Se eu fosse conjecturar a casa de Obed-edom, quem sabe estava tudo fora do lugar, tudo dando errado, não estava da forma que ele queria. Já viu isso? Quando a gente planeja no começo do ano tantas coisas para as nossas vidas e parece que nada, tudo foge do nosso controle, parece que nada dá certo. Já viu isso, Samara? Aí de repente acontece o imprevisto, mas com propósito. Por quê? Porque agora a arca vai ficar na casa de Obed-edom 3 meses. Só que bastou a arca chegar na casa de Obed-edom para Deus abençoar sua casa, sua família, seus servos, tudo que era dele. O território da casa de Obed-edom, aonde a presença de Deus estava alcançando, estava sendo abençoado. Deixa eu liberar, levanta a mão, porque eu já estou pregando. Eu não vou demorar pregando, eu tenho 30 minutos para pregar. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou nessa tarde aqui. Eu não sei como é que está a tua história. Eu não sei como é que começou o ano da tua vida. Mas eu sei de uma coisa. A presença de Deus que está aqui nessa casa, que está na minha vida, que está sobre a vida dos pastores, que está sobre a sua vida aqui nessa tarde, ela não vai só alcançar a tua casa, ela vai alcançar o território, ela vai alcançar a empresa. Ah, meu Deus, teve alguém que entendeu. Ela vai alcançar a parentela, ela vai alcançar, aonde tu passar, se tu carrega a presença de Deus, vai começar a alcançar a vida de alguém. Mas não vai só alcançar, vai mudar a história de alguém. Sacode a mão dessa pessoa que está do teu lado, porque eu estou rouca, que eu estou pregando desde comecei janeiro já pregando. Dá uma sacudida na mão dela e diga: está preparada porque Deus vai fazer na tua vida? Está preparado para o que Deus vai fazer na tua casa? Se a presença de Deus chega lá, a morte tem que bater em retirada. Se a presença de Deus chega lá, o divórcio tem que bater em retirada. Se a presença de Deus chega lá, o câncer tem que bater em retirada. Se a presença,
retirada. 3 meses na casa de Obed-edom e abençoando tudo o que ele tinha. Aí o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração essa madrugada: Maria, quando a minha presença volta para o centro da vida de alguém, eu não mudo só a história, eu mudo a casa, eu mudo a família, eu mudo gerações, eu mudo nações. Aonde a minha presença chega, ela chega para mudar. Aonde a minha presença chega, ela chega para transformar vidas, transformar histórias. É por isso que no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, não retire o teu Espírito Santo de mim. Porque Davi entende que maior que ter trono, ter coroa de rei, veste de rei, a presença de Deus era o suficiente. Aí eu vou para o Evangelho de João, capítulo 15. Ele vai dizer: eu sou o quê? Sou tudo que tu precisa. A presença de Deus é porta. Eu preciso de porta, Maria Ribeiro, nessa tarde. Ela está aqui. Eu preciso de pão, ela é pão. Eu preciso de cura, Deus é cura nessa tarde. Tudo que tu precisa, Ele é. A presença dEle é o suficiente. Eu costumo dizer na minha caminhada que dinheiro é necessário na nossa vida, mas a presença dEle é o suficiente. Eu não entendi, Maria Ribeiro. É porque se tu tem a presença dEle, tu tem força para trabalhar, para correr atrás do dinheiro. Se tu tem a presença dEle, tu tem força para levantar e correr atrás do prejuízo. É por isso que a presença dEle é o suficiente para mim e para você. Aí Davi entende. Ele sabe eu acho lindo, sabe por quê? Porque a presença de Deus está mudando a história da casa de um homem e de uma família, pastor Marcelo. Só que essa presença está mudando tanto que está percorrendo a notícia. Você está entendendo que tu está vindo para terça? Talvez quem olha diz assim: povo doido, terça-feira, em vez de estar trabalhando, está lá na igreja, fazendo o quê? Gritando, berrando. Não está entendendo nada. O texto diz que a presença de Deus está percorrendo a notícia. Davi sabe da notícia, que a história da casa de Obed-edom. Sabe a arca, Davi? Sei. Pois é, a arca que está na casa de Obed-edom está mudando a história lá. A notícia está correndo que o que está na casa de Obed-edom está mudando a história dele e da família. Deixa eu te dar uma notícia. Quem está pensando que é o teu fim, vai ter notícia do que Deus vai fazer na tua vida. Tem alguém olhando e dizendo: acabou, não tem mais jeito, vai morrer, vai continuar desse jeito. Casamento acabou, família acabou, empresa acabou. Porque no mundo que a gente está, político que está, da forma que está, tem alguém empresário dizendo: eu não sei não, é melhor fechar, melhor logo colocar como falência. Não, o céu está dizendo: ei, tem uma notícia para os teus inimigos e para os teus amigos também. Qual é a notícia? A presença de Jesus chegou lá. A presença de Deus chegou na tua casa. Levanta a mão, levanta a mão. E é essa presença que vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa e vai mudar a tua família. Alguém está olhando e está dizendo: acabou. E o Senhor está dizendo: acabou não. Sabe por quê? Porque a minha presença está lá. A presença que estava sobre a casa de Obed-edom está impactando. Davi está dizendo: agora a gente vai consultar da forma certa os levitas, os sacerdotes. E a Bíblia diz que agora ele vai buscar a arca. Porque Davi entende que não dava para reinar, não dava para ser rei. Que a cidade estava bonita, mas precisava da presença de Deus. Que as famílias precisavam da presença de Deus na sua casa. Aí o texto diz que Davi agora busca a arca da forma certa, da maneira certa. E quando Davi chega na cidade, eu acho lindo isso, porque eu preciso ler o que o Espírito Santo me liberou. Porque eu quero ser específica no tempo. O Senhor disse para mim assim: Maria, a minha presença exige alinhamento, reverência. E Davi entende isso. Davi entende que a arca não pode ser carregada de qualquer jeito. A primeira tentativa falha porque foi feita da forma e de ordem errada. Mas Deus se move na boa intenção, mas por obediência. Mas olha o que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Querer a presença sem santidade é querer resultado sem processo. A presença só volta quando a vida está alinhada com a palavra.
Davi entende que da primeira vez falhou. Só que o texto vai dizer que agora ele consulta o sacerdote, consulta o Senhor, e agora ele vai trazer a arca da forma certa. Sabe por que agora está dando certo? Porque Davi está se alinhando com o propósito. Ele não está se alinhando só aqui, ó. Ele está se alinhando aqui e aqui. Ele entende que sem santidade não dá para trazer a presença de Deus. Sabe por que nos dias de hoje a gente não está vivendo mais o sobrenatural de Deus? A gente está no raso, a gente está no natural. E o natural traz medo, o natural nos paralisa. O sobrenatural de Deus não. O sobrenatural nos leva para viver o propósito. O natural não. O natural te diz, continua do jeito que está. O natural diz, não precisa orar tanto. O natural te diz, não precisa ler a Bíblia tanto. O natural te diz, não precisa jejuar tanto. O natural te diz, não, deixa de besteira, não vai para terça-feira. Mas o sobrenatural, quando eu entendo que a palavra precisa estar alinhada com o propósito, quando eu entendo que sem santidade não dá para trazer a presença de Deus, eu me alinho com a palavra, eu me alinho com o propósito. Aí eu venho para terça-feira, aí eu jejuo, eu passo 72 horas de jejum, eu leio a Bíblia, eu chego aqui cedo, eu dobro o joelho, e aí sabe o que acontece? A presença de Deus desce na casa, a presença de Deus desce sobre a minha vida. É por isso que quando Davi está entrando na cidade, o texto diz que ele não está nem aí, ele está dançando. Naquela época, na cultura daquela época, rei não podia se expor. Rei não podia dançar, presenciar o povo da forma que Davi está fazendo. Só que a presença de Deus é tão sobrenatural. E Davi entende o que é a presença de Deus, que ele entra na cidade de Samaria, ele entra dançando. Ele não está nem aí, porque a presença de Deus traz alegria. Ele não está nem aí para quem está olhando. Mical está na janela olhando e está criticando. Não tem nenhum Mical aqui não, né? Não tem nenhum espírito de Mical aqui não, né? Que chega num culto como esse, culto de doido. Porque culto de terça-feira não é culto para a gente pregar exegese. Culto de terça-feira não dá para a gente ficar aplicando omelete. Não dá não. Culto de terça-feira é culto de palavra revelada. Culto de terça-feira a gente prega a palavra revelada de cura, de libertação, de transformação. Quer exegese, vem para o culto do pastor Marcelo, do culto de ensino que tu vai aprender. Deus vai te ensinar. Culto de terça-feira é guerra. Enquanto a gente está pregando aqui, está havendo uma guerra no mundo espiritual. E tem alguém que entendeu, que está na guerra. Mas tem alguém que está olhando, está observando. Sacode a mão dessa pessoa e diga assim, larga o espírito de Mical. Entra na presença porque ele já está na casa. Entra na presença. Entra na presença, porque enquanto tu entra na presença, ele trabalha em teu favor. Não dá para trazer a presença de Deus se a gente não se santificar. Não dá para trazer a presença de Deus se a gente não orar. O nosso problema da nossa geração de hoje, que acha que é muito fácil trazer a presença de Deus, Samara. Porque eu sou do tempo que a gente tem que orar muito. Eu sou do tempo para ser batizado com o Espírito Santo. Todo mundo estava sendo batizado e eu estava lá insistindo para ser batizado. É porque Deus não estava me ouvindo? Não. Sacrifício, renúncia. Não dá para trazer a presença de Deus sem renunciar. O nosso problema é que hoje a superficialidade está dizendo que está muito fácil. Porque os pregadores coach aplicam que está fácil demais para se trazer a presença de Deus. Mas não. Sem santidade, sem renúncia não dá para viver o sobrenatural de Deus. Primeira coisa que o Senhor está nos convidando nessa tarde: volte a santificar, volte a se separar, volte a renunciar, volte a entender para que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser uma igreja morna, Deus te chamou para ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Vou repetir: Deus não te chamou para ser uma igreja morna, Deus te chamou para ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que o Espírito de Deus ministrou no meu coração, e eu quero ler. Eu acho muito bonito isso aqui que o Senhor colocou no meu coração. A presença de Deus gera alegria e quebra o orgulho. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi não dançava para o povo, não dançava para Mical, ele dançava diante do Senhor. Quem vive na presença do Senhor não tem medo de se humilhar. Onde a presença de Deus governa,
o orgulho não permanece. Eu achei muito forte isso. Porque isso aqui não foi coisa de internet, que eu nem gosto. Foi algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Maria, aonde a minha presença governa o ambiente, o local, pessoas, não existe orgulho. Vou repetir. Aonde a presença de Deus está dominando, governando, não existe orgulho sobre a nossa vida. Aí eu te pergunto nessa tarde, para a gente caminhar para o final, o que é que tem governado a tua vida? Davi, quando ele está dançando, ele não está nem aí com o povo, ele não está nem aí com a Mical. Ele está dançando para o Senhor, ele não está dançando para o povo. Ele não está dançando para Mical. Ele está dançando diante do Senhor, porque ele entende quem é que está ali. Ele entende quem é Deus. E sabe o que é lindo? Porque a gente volta atrás e a gente vê que quando o Senhor está mandando o maná para o povo, durante a semana de segunda a sexta, o povo tinha que juntar a medida certa, não se podia guardar. Por que não guardava? Porque apodrecia. Na sexta-feira eles guardavam em dobro para o sábado, porque no sábado não tinha. E por que não apodrecia? Porque onde a presença de Deus está, não tem casamento podre, não tem família podre. Aonde a presença de Deus está, não tem vida falida, não tem empresa falida, não tem nada que apodrece aonde a presença de Deus está. Aí a gente vai ver que dentro da arca, o que é que Deus manda guardar, pastor Marcelo? O maná e os 10 mandamentos. Por que o maná não apodrece dentro da arca? Por que o maná não apodrece dentro da arca? Eu vou repetir até você falar. Por que o maná não apodrece dentro da arca? Sacode a mão dessa pessoa, segura bem forte. Diga para ela: ei, traz a presença de Deus para a tua casa. Traz a presença de Deus para o teu casamento. Traz a presença de Deus para o teu ministério. Traz a presença de Deus de volta, que tudo vai começar a dar certo na tua vida. O que não estava florescendo, vai florescer. O que não estava dando certo, vai dar certo. A porta que não estava abrindo, vai abrir. O que estava morto, vai viver. Por quê? Porque... Levanta a mão, levanta a mão. A menina do louvor já fica aqui, que eu já vou terminar. Fica com a mão levantada, porque eu estou sentindo a autoridade de Deus para liberar nessa tarde. Eu não sei o que estava amarrado, eu não sei o que estava bloqueado no mundo espiritual, mas nessa tarde a presença... A presença de Deus desce nessa casa para dizer para alguém: a minha presença é tão grande sobre a tua vida, que o que estava dando errado, a partir de hoje vai dar certo. O que estava parado, a partir de hoje vai começar a fluir, vai começar a andar, vai começar a avançar. É por isso que Davi diz no Salmo 42: ele tem sede de Deus, assim como a corça. E não é essa sede que você toma água aqui, ó. Ela mata a tua sede do físico, mas não mata a sede da alma. Essa presença, ela nos sacia a ponto de nos constranger a muitas vezes não conseguir ficar de pé, porque a presença dele é tão grande. É por isso que Moisés, quando o Senhor se apresenta para ele na sarça, em fogo, e o Senhor diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E Deus tem um encontro tão poderoso com ele. Aí a gente vai ver no capítulo 33, se eu não me engano,
Quando o Senhor está dizendo, esse povo aí, esse teu povo rebelde, eu não vou com eles não. Eu vou enviar um anjo para ir com eles. Aí sabe o que Moisés está dizendo? Não. Eu sei quem foi que eu conheci na sarça. Ah, teve alguém que entendeu. Eu sei quem foi que se apresentou para mim naquele dia. Naquele dia que eu tirei o sapato do pé, que eu tirei as coisas que me impediam. Eu sei. E é tanto por saber quem se apresentou para mim, que anjo não, eu não quero anjo. Eu só reto o pé daqui se a tua presença for conosco. Roubar a sede, quebácia. O Senhor está dizendo, a presença é o suficiente para quebrar ciclos, para quebrar decreto, para desfazer obra de macumbaria, para curar. Ai, rebácia, tuia baracé. Ai, meu. Fica de pé, não vou mais além. E essa mesma presença está aqui hoje. Hoje não é anjo que está aqui, é a presença dele. É por isso que quando a mulher do fluxo de sangue, ela está indo, mesmo debaixo de impossibilidades física e tradições que está gritando, dizendo, tu é imunda, tu é impura, tu não pode tocar. Mas quando ela decidiu tocar, o texto diz que quando ela toca, o Senhor sentiu que dele saiu virtude. Sabe o que eu aprendo, Samara? O milagre já estava liberado. Ela só precisava tocar. Sabe o que o Senhor está dizendo? A minha presença é para quem quiser, está liberada. Você só precisa tocar diferente a partir de hoje. Você só precisa mudar de posicionamento a partir de hoje. Eu não sei o que você veio buscar nessa tarde. Eu não sei o que você precisa nessa tarde. Mas eu sei de uma coisa, a presença dele está aqui. Davi trouxe de volta a arca. Teve festa na cidade por causa da presença de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai ter festa na tua casa. Vai ter culto de ação de graça por causa da... A gente faz culto de ação de graça por causa de uma empresa que abre. A gente faz culto de ação de graça por causa de um parente que aceita Jesus. A gente faz culto de ação de graça por causa de uma causa na justiça que ganhou. Mas o Espírito de Deus me autoriza a dizer para essa tarde, para essa igreja, vai ter culto de ação de graça por causa da presença de Deus, que vai incendiar a tua casa, vai incendiar a tua família. Lá macho. Você vai chegar aqui para dizer, sabe aquela campanha do poder de Deus? Pois é, hoje eu quero contar o testemunho da bênção que eu recebi. Alguém vai olhar e vai dizer assim, o que foi que ele ganhou? Um carro, uma casa? E você vai dizer, não. Eu quero contar porque a presença de Deus entrou na minha casa. Incendiou a minha família, incendiou meu marido que não era crente, alcançou a minha parentela, alcançou aquele filho na droga, alcançou aquele marido cachaceiro, alcançou alguém que estava afastado, alcançou alguém que estava enfermo. Eu quero contar hoje que a presença de Deus mudou a minha história dentro da minha casa. Esse será o testemunho de algumas pessoas que vão pedir a oportunidade para contar o que Deus vai fazer. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu fui muito rápido porque eu não gosto de passar do horário. Eu gosto de respeitar. Eu quero que você saia do seu lugar, mas preste atenção. Só venha se você tiver